Olá, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco do que seria a gestão de custos em projetos. Então, primeiramente, a agenda que nós iremos seguir será o contexto, as vantagens, o planejamento do gerenciamento de custos, o que seria estimar custos, orçamento, controle de custos e ferramentas. Bom, primeiramente nós vamos falar um pouco do que seria esse gerenciamento de custo, um contexto mais ou menos do que se trata. Então, o gerenciamento de custos em projetos compreende os processos necessários para definir o orçamento do projeto e para assegurar o seu cumprimento. Ou seja, de forma resumida, ele descreve como deve ser elaborado e controlado o orçamento do seu projeto. E de acordo com o guia da PMBOK, ele consiste em 4 processos principais, que seria planejar o gerenciamento dos custos, estimar os custos, definir o orçamento e controlar os custos. Então, de forma resumida, planejar gerenciamento dos custos seria como é que vai ser realizado esses processos de estimar o custo, definir o orçamento e controlar os custos, assim como as ferramentas e as técnicas que vão ser utilizadas. O estimar o custo seria a estimativa dos custos dos componentes do projeto. Definir o orçamento seria a previsão dos custos agregados, seja com simulações ou adequações às restrições. E controlar o custo seria fazer o acompanhamento da execução orçamentária, fazendo uso de indicadores ou até mesmo de ações corretivas ou preventivas quando necessário. Então, além disso, é importante saber um pouco a importância que também acarreta em vantagens no seu projeto, com a gestão de custos. Então, temos o controle de gastos e cronograma. Então, basicamente, seria assim. Esse controle de gastos e o cronograma seria, por exemplo, se você fizesse uma compra de um produto importado, você tem que estimar quais são as flutuações do dólar que estão ocorrendo no momento, se a mercadoria ficar barrada, se é conveniente esperar o tempo até essa mercadoria ser liberada, ou se é mais vantajoso você comprar no Brasil o mesmo produto que você comprou no estrangeiro. E tudo isso é controlado e é previsto também no seu cronograma. Então você tem a vantagem de trabalhar com os dois juntos. Também tem a competitividade no mercado, que seria um dos motivos para gerir os custos da sua empresa. Por exemplo, se ela estiver inserida em um mercado saturado, nesse caso, um grande diferencial para o seu posicionamento da sua marca é a precificação. Isso só vai ser possível se a gente oferecer boas ofertas para o consumidor. E isso é possível também se a empresa ela não realiza muitos custos para colocar esses produtos à disposição e para diminuir esses custos, você deve dar atenção aos custos variáveis, como matérias-primas, estoques e comissões, que também não deixa de ser uma vantagem para que você possa competir com outros no mercado. Então, o gerenciamento dos seus custos vai fazer isso para você. E também tem a diminuição de riscos para sua empresa, que seria esses processos que são onerosos, matérias-primas caras, aluguéis acima do normal. Isso tudo pode acarretar no seu negócio e, em alguns casos, se você não ter os cuidados necessários, você pode levar a sua empresa à falência. Então, isso acaba sendo um grande entrave na sua gestão de custos. Então, se você não tiver esse controle, esse planejamento dos seus custos, tudo isso pode acarretar negativamente a sua empresa. Então, por isso que é necessário e importante fazer esse gerenciamento de custos no seu projeto. A etapa do planejamento do gerenciamento dos custos envolve identificar como planejar, gerenciar e controlar os custos. Precisa responder algumas perguntas, como quem pagará o projeto, se o pagamento vem dentro de algum fundo existente da organização ou será pago por um capital do endividamento.
E outra pergunta importante de responder é como financiar os recursos do projeto. Se a empresa vai comprar os equipamentos ou vão pedir emprestados. Então, para responder essas perguntas, podem se basear em políticas organizacionais existentes. Por exemplo, se os diretores da empresa decidiram fazer um projeto barato. Então, o elemento mais importante no projeto é o custo. Daí o tempo vem no segundo lugar. Daí, para fazer esse projeto, pode investir mais tempos para poder baratear o projeto. E, além disso, pode se basear em algumas técnicas possíveis, como o retorno do investimento, que é uma técnica para medir o lucro potenciais de um investimento, calculando os benefícios recebidos em relação ao custo. E outra técnica é fluxo de caixa descontado, que é uma técnica para estimar a atratividade de um investimento, prevendo quanto dinheiro será recebido no futuro e descontando o valor atual que é investido. Então, nesse slide apresenta os elementos importantes para a etapa de planejamento. Primeiro é a forma de documentação. O planejamento precisa ser documentado. Pode ser informal ou formal. E precisa decidir quem são responsáveis para cada atividade relacionada aos custos. E também tem que decidir o nível de exatidão necessário para as estimativas. Posteriormente, vai ter um vídeo que o professor James vai explicar esse ponto. E precisa decidir especificações sobre como as estimativas devem ser informados, ou quer dizer, em qual moeda será calculado o custo. E também tem que ter o limite de controle. Quando o projeto, vamos dizer, por exemplo, quando eu estimei que um material custa $1, mas com variação de câmbio, ele agora custa $2. Daí eu tenho que decidir se eu vou continuar o projeto ou é melhor cortar esse projeto. E, além disso, precisa ter informações a respeito como outras 3 partes, como processo de estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos serão conduzidos. E agora vai ter uma entrevista com o professor James, que ele vai explicar sobre uma etapa antes do planejamento, que ele chama de pré-projeto. Uma das técnicas, já vi o pessoal trabalhando, né, com eletrônica, eles trabalham em 3 fases, né, de projeto. Existe assim um primeiro orçamento, que você faz um orçamento que a gente chama de pré-projeto, porque você só vai conseguir elaborar, né, um projeto com maior detalhamento a partir do momento que você fizer uma imersão, né, na empresa, conhecer, né, qual é o problema a ser resolvido, e com todo o tempo, né, e dedicação, você consegue desenhar de uma forma bastante detalhada e reduzindo risco. Só que isso aí leva tempo, né? Então, às vezes você leva 20 horas, 40 horas para fazer um trabalho detalhado. Então, nós temos visto, né, alguns profissionais, eles contratam, né, um pré-projeto. O que é isso? Então, primeiro você faz um contrato, né, de um pré-projeto, que você vai ter um levantamento, né, um detalhamento de qual é o problema e vai ter uma especificação de como é que o teu problema pode ser resolvido. A partir quando você contrata esse pré-projeto, ele tem algumas vantagens, né? Primeiro, que ele é barato e daí permite você ter, digamos assim, depois um conhecimento, né, maior de quanto que na verdade vai custar, né, o projeto para fazer uma solução definitiva. E uma outra questão, né, digamos assim, desse pré-projeto é que ele é rápido
e evita você ficar gastando, né, muito tempo, né, digamos, para a apresentação de uma proposta. Porque um dos problemas que o pessoal tem na engenharia é que às vezes o pessoal solicita, faça um orçamento para mim. Aí, com medo de que você tenha aí de você entregar um orçamento errado, você vai lá, você pesquisa, né, 10, 12, 20 horas, né, propõe soluções, e a pessoa, né, digamos assim, não vou fazer, né, não me interessa, ou seja, a chance de aprovação de um projeto é alguma coisa em torno de 30% a 70%. Então, por que você vai fazer, né, um esforço tão grande, né, num detalhamento de um projeto que às vezes você não sabe se a pessoa vai realmente contratar? Então, uma das primeiras técnicas seria essa. Quando você for fazer um orçamento, solicite primeiro contratação de um pré-projeto, e nesse pré-projeto, como resultado, vai ser um projeto maior detalhado com menor risco. Então, para estimar custos, é preciso elaborar estimativas de custos de cada atividade. Essas estimativas são combinadas em um plano de gastos por período, o orçamento de custos, no processo determinar o orçamento. Então, quais custos estimar? Os custos dos esforços de qualidade, dos esforços de riscos, do tempo do gerente de projetos, das atividades de gerenciamento de projetos, os custos associados diretamente ao projeto, mão de obra, materiais, treinamentos e computadores, as despesas com espaços físicos de escritórios usados no projeto, o lucro, quando tiver, e as despesas administrativas, como salários da administração e despesas gerais de escritório. Quais são os tipos de custos, então? Tem 4 tipos de custos. Custos variáveis, que mudam de acordo com a qualidade de produção ou de trabalho, como custos de matérias e suprimentos e salários. Custos fixos, que não mudam com mudanças na produção, custos de instalações, aluguel e utilidades. E também tem os custos diretos, diretamente atribuíveis ao trabalho no projeto, viagens, salários e reconhecimento e custos de materiais usados, e os custos indiretos, itens de despesas administrativas ou custos incorridos para benefícios de mais de um projeto, como impostos, benefícios indiretos e serviços de limpeza. Então aqui vai ter um vídeo que vai explicar um pouco sobre os custos variáveis e os fixos. A primeira coisa importante é diferenciar o custo de projeto do custo fixo da organização, né? Isso é uma coisa que, quando a gente pensa muito na lógica de projeto, a gente tende a achar que todos os custos do projeto estão dentro e encerrados, digamos assim, no projeto. Isso não é necessariamente verdade. Você tem uma empresa, por exemplo, né? Essa empresa tem uma série de custos, o aluguel da sede, por exemplo, ela não está dentro lá do custo do projeto. É um custo fixo que, tendo projeto ou não tendo projeto, a empresa paga. Tá certo? Existem mecanismos para você, de alguma maneira, fazer com que esse projeto pague como se fosse uma espécie de aluguel, por exemplo. Então, eu vou conseguindo descontar parte dos custos fixos e incorporar os custos de projeto. Mas isso não é sempre possível, porque eu imagino, por exemplo, uma situação em que essa empresa aqui, para funcionar, precisaria ter 5 projetos ao mesmo tempo acontecendo e, eventualmente, pode não acontecer 5. O que eu vou fazer? Dividir o custo do aluguel entre os 4 projetos, portanto, aumentar o custo do projeto, porque o custo fixo não foi contemplado pelo conjunto? Então, uma coisa importante, eu acho, é diferenciar esses dois elementos, né? Custo variável, que é vinculado especificamente ao projeto, e custo fixo daquela unidade, daquela empresa, enfim, que executa os projetos. Tá? Então, pensando em custo, quando a gente fala custo de projeto, normalmente a gente está falando mais do custo variável do que do fixo. Então, o primeiro ponto importante é não ignorar que existe um custo fixo e que, de alguma maneira, deve haver uma contribuição que o projeto faz ao pagamento, né, à amortização desse custo fixo de alguma maneira. Tá? Isso é uma coisa importante.
Do ponto de vista do custo variável, você trabalha com o projeto como um centro de custo mesmo, né? E aí a gente pensaria esse projeto como se fosse uma empresa em si. Portanto, o projeto ele tem que ser superavitário nessa lógica do centro de custo, né? Então, o projeto ele não pode ser esse aqui deficitário, porque aquele ali tem lucro e, portanto, paga o déficit desse, né? A não ser que a gente já fez isso na empresa que eu trabalhava, a gente decidiu fazer um projeto deficitário. Até porque tinha via naquilo ali N coisas, né? A gente era uma empresa que também tinha uma certa orientação política e achou que seria legal fazer aquele trabalho, mesmo que desse prejuízo, quase como uma responsabilidade social. Mas eu posso ver, por exemplo, um projeto que eu não tenho know-how para fazer, né? E quero desenvolver. Sei que ele, no primeiro momento, porque eu não tenho conhecimento, não sou produtivo naquele projeto, sei que no primeiro momento ele pode gerar prejuízo, porque eu não sou bom em fazer aquilo. Mas eu quero entrar nessa área, portanto eu corro o risco de ser deficitário efetivamente como uma forma de adquirir um outro tipo de benefício que não é o financeiro, efetivamente. Mas, fora essas exceções, digamos assim, essas excepcionalidades, né, o projeto tem que ser visto como um setor de custo e, portanto, pensado de forma superavitária. O custo do projeto ele tem que ser inferior à arrecadação, ao pagamento desse projeto. Esse é um ponto, assim, considero importante, né? Essas duas questões, para mim, são principais, né? Aí tem também as entradas para as estimativas de custos, que o significado dela seria, mais simplificadamente, do que você precisa para estimar os custos. Elas ajudam a criar estimativas com mais rapidez e exatidão, e as estimativas de alta precisão ajudam a controlar melhor o projeto posteriormente, economizando esforços. Então, a lista de entradas são plano de gerenciamento dos custos, documentos métodos usados para estimar os custos e o nível de precisão exigido para as estimativas, a linha de base do escopo, é preciso saber o que está fora do escopo e quais são as restrições impostas ao projeto, determinadas analisando todos os componentes da linha de base de escopo, e o cronograma do projeto, que inclui as atividades, os recursos necessários e informações sobre quando o trabalho será realizado. É necessário um cronograma antes de fazer um orçamento por 2 motivos. O momento que a compra é feita afeta seu custo. É preciso desenvolver um plano de despesas por período e os custos também afetam o cronograma. Por exemplo, o preço de materiais ou de um equipamento pode variar devido a fatores como disponibilidade, flutuações sazonais de preço, lançamentos de novos modelos, etc. Se você souber que será mais caro adquirir algo no momento em que sua compra está programada, recomenda-se mudar o cronograma para poder comprar o material ou o equipamento em outro momento por um preço menor. O plano de gerenciamento dos recursos humanos, que inclui a quantidade de recursos necessários e suas habilidades. Os sistemas de recompensas podem aumentar a produtividade e economizar dinheiro, mas ainda assim precisam ser estimados. O registro dos riscos, que podem economizar tempo e dinheiro, mas mesmo assim há custos. Os riscos são uma entrada a este processo porque influenciam como os custos são estimados, mas eles também podem ser uma saída, já que nossas escolhas relacionadas à estimativa de custos têm riscos associados. Então, o planejamento de riscos ele é interativo. Políticas e registros históricos relacionados a estimativas, modelos, processos, procedimentos, lições aprendidas e informações históricas, como ativos de processos organizacionais, registros históricos, políticas organizacionais e modelos padronizados tornam os esforços mais rápido e fácil quando analisados anteriormente.
A cultura e sistemas existentes da empresa com os quais o projeto precisará lidar ou que pode usar, com fatores ambientais da empresa. Eles estão incluídos os bancos de dados das condições do mercado e de custos comerciais. Você pode revisar as diferentes fontes das quais os suprimentos podem ser adquiridos e quais serão os custos como parte das estimativas. E os custos de gerenciamento de projetos. Embora esse economize dinheiro nos projetos, eles incorrem em custos. Incluem custos associados aos esforços do gerente de projeto, os relatórios de desempenho, a análise de mudanças. É importante compreender como essas estimativas são feitas. Existem várias formas de realizar as estimativas para uma gestão de custos. A estimativa bottom-up envolve criar estimativas detalhadas para cada parte do projeto, se essas estiverem disponíveis, ou para um pacote de trabalho. Em seguida, essas estimativas serão reunidas, de forma de controlar e criar a estimativa geral do projeto. Dentro do gerenciamento de custos em projetos, uma parte importante é criar estimativas dos custos do meu projeto. Para criar essas estimativas, eu posso usar um software de gerenciamento de projetos. Não existe um pacote de software que ensine como gerenciar projeto. Todavia, um software de gerenciamento de projetos vai te ajudar quando houver centenas ou milhares de atividades, cada qual com seus componentes de custos similares adicionados como despesas administrativas. O software pode agilizar os cálculos de forma significativa. Também, quando estamos criando estimativas, temos que estimar os valores de custo dos recursos. Quando o projeto incluir planos para terceirizar parte do trabalho, os processos de estimar os custos e planejar o gerenciamento das aquisições têm impacto um no outro. Isso significa que o processo de planejamento é interativo, pois, como dito, uma parte é importante também fazer análise das reservas. Isso significa o quê? Dentro da parte de gerenciamento dos riscos, a análise de reservas é a avaliação das reservas de custos e prazos a serem alocados para contingências caso algum problema ocorra futuramente no projeto. Então, essas reservas terão de dois tipos: para contingências conhecidas, que são riscos identificados, e reserva de gerenciamento de montante fixo. Essa será usada para acomodar riscos desconhecidos ou não identificados. É o custo do trabalho adicionado ao projeto para acomodar os esforços de qualidade. Este custo deve ser incluído na estimativa de custos do projeto. Quando estamos estimando custos do projeto, a tomada de decisões em grupo, aquela que envolve os membros da equipe na estimativa de custos, melhora a precisão, pois eles entendem melhor do projeto e entenderão o que está envolvido nos esforços. Exemplo de técnica de tomada de decisão em grupos incluem o brainstorming, a técnica de grupo nominal e a técnica Delphi. A precisão das estimativas. Estimativas feitas na parte inicial serão menos precisas do que as estimativas feitas na parte final, pois na parte final já temos mais dados conhecidos do projeto. As organizações geralmente têm padrões diferentes para intervalos diferentes. Para melhor entender, imagine a situação. Alguém entra na sua sala pedindo que você estime o custo total de um projeto. A primeira pergunta que você provavelmente deve fazer é: qual nível de precisão é necessário? Qual nível de precisão é necessário quando estou orçando, quando estou avaliando os recursos e os custos desse projeto? Na parte inicial do projeto, você geralmente forma uma estimativa mais ampla. Com o passar do tempo, conforme você determina mais informações sobre o projeto durante o planejamento, é possível restringir o intervalo das estimativas. Agora vamos falar sobre esses intervalos. A estimativa de ordem de magnitude bruta, conhecida como OMB, é feita durante a parte inicial do projeto. Ela tem um intervalo entre menos 25% a 75% a partir do valor real, mas esse intervalo pode variar dependendo do conhecimento prévio do projeto. Uma estimativa orçamentária ela é feita com um intervalo maior e aí já parte da parte de planejamento do processo, com intervalo de menos 10% a 25% do real. A estimativa definitiva é a estimativa final,
e alguns gerentes projetam 10% para mais e para menos, enquanto os outros usam de -5% a 10% determinado processo de estimar os custos. Gerar estimativas de custo das atividades é uma explicação de como as atividades foram determinadas. Elas também podem resultar em mudanças ou atualizações nos registros de riscos e em outros documentos desse projeto. O último processo da gestão de custos é o controle de custos, que tem como objetivo monitorar os status do projeto e fazer as atualizações no orçamento. Essa etapa do projeto ela é muito importante porque qualquer erro que tenha ocorrido nas etapas anteriores ou riscos que não tenham sido levados em conta podem ser corrigidos aqui. Três atividades são comumente encontradas nesse controle de custos. O primeiro deles é o relatório de progressos, onde o gerente do projeto pode usar informações do progresso do projeto para ajudar a encontrar os cronogramas e os custos. Dessa forma, ele pode avaliar se o projeto se encaminha para o rumo certo. Outra atividade importante é a análise de reservas, que tem como objetivo controlar os custos, mais especificamente verificar os custos das reservas de contingência feitas e verificar se são necessárias novas reservas ou se as reservas que já foram aplicadas estão cumprindo com o seu devido objetivo. O exemplo disso, digamos que uma equipe de projeto identifique no projeto algum risco de nível alto, então espera-se que essa equipe separe uma reserva no orçamento do projeto para poder lidar com esse risco. Mas conforme o projeto caminhe e a equipe perceba que esse risco desapareceu, ela pode remanejar essa reserva para aplicar em outra área do projeto. A última atividade é a medição do valor agregado, em que você valora as atividades do trabalho para você realmente ter informações quantitativas sobre o desempenho do trabalho. Dessa forma você pode ter uma relação entre o cronograma e os custos reais do projeto, integrando nessa análise os custos, o tempo e o trabalho realizado. Aqui temos um diagrama de como funciona o controle de custos. No primeiro bloco temos as entradas. A primeira, o plano de gerenciamento do projeto, são as diretrizes iniciais que o projeto deve ter. Ou seja, são as necessidades que o cliente deseja no seu produto, no seu projeto. Em seguida temos os requisitos de recursos financeiros do projeto, que são os requisitos fornecidos nos processos anteriores da gestão de custos. Com ele você pode verificar o que você pode desenvolver sem ter o risco de perder o poder de execução. Em seguida temos os dados de desempenho do trabalho, que servem para você medir como vai o andamento das suas atividades do projeto. E por fim, os ativos de processos organizacionais, que são os elementos de outros projetos que podem ajudar a direcionar esse projeto. Em seguida temos as ferramentas e as técnicas, onde com uma série de atitudes que podemos tomar para realmente você efetivar o controle dos custos. Primeiro temos o gerenciamento do valor agregado, onde você utiliza dos custos, o tempo e as atividades do projeto para calcular a performance do mesmo.
Temos previsões, indicativos e análise de desempenhos para prever e acompanhar as mudanças no desempenho do projeto. Também temos os softwares de gerenciamento de projeto, que são ferramentas que fornecem de modo mais automático a resposta de como o seu projeto se encaminha. E por fim, a análise de reservas, que, como já foi explicado, serve para verificar como estão sendo utilizados seus recursos e para suprir as possíveis incertezas do projeto. Por fim, temos as saídas do controle de custo. Nessas saídas temos informações do desempenho do trabalho e as previsões de custo, que são informações mais quantitativas e qualitativas sobre o desempenho do trabalho, em que vamos analisar se as atividades do trabalho estão dentro do previsto. Temos as solicitações de mudança, que com base na performance, orçamento ou tempo do trabalho vamos exigir mudanças para que elas se adequem ao planejado. E por fim, temos as atualizações, entre elas do plano de gerenciamento no projeto, as atualizações dos documentos e as atualizações de ativos de processos organizacionais, que vão servir de entradas para novos projetos que sejam necessários para a empresa. Aqui trazemos alguns índices de desempenho do projeto. São fórmulas matemáticas simples que nos ajudam a verificar se o projeto está dentro do previsto ou não. O primeiro deles, o IDC, o Índice de Desempenho de Custos, é uma relação do quanto está sendo obtido pelo quanto está sendo gasto. Esse índice verifica se os fundos estão sendo ou não utilizados com eficiência. Você tendo um valor superior a 1 quer dizer que você está obtendo mais do que gastando. Então, isso é um bom sinal para o seu projeto. O segundo índice é o Índice de Desempenho de Prazos, em que você mede a taxa de progresso efetiva do seu projeto pela taxa planejada. Novamente, você tendo um índice superior a 1, significa que você está tendo um progresso maior do que o planejado inicialmente, o que é bom para o seu projeto. Por fim, temos o IDPT, o Índice de Desempenho para o Término, que é uma forma que divide o trabalho remanescente a ser realizado pelo dinheiro restante. Com isso, você pode responder uma pergunta que, para permanecer dentro do orçamento, qual deve ser o trabalho restante que deve se cumprir. Nesse caso, você tendo um índice inferior a 1, é um bom sinal para o seu projeto, pois significa que você tem menos trabalho para realizar. Por fim, temos um pequeno exemplo do uso dos índices, onde temos um gráfico com os dois índices IDC e IDPT ao longo de 4 trimestres em um ano. Na suposição, você é um gerente de projetos que assumiu um novo projeto e tendo como base esses indicativos, qual dos dois índices seria mais preocupante para você como gerente. Nesse caso, vemos que no quarto trimestre, que é onde assumimos esse novo projeto, os dois índices têm valor superior a 1, o que é um bom sinal para o projeto, mas o índice de desenvolvimento de prazos teve uma crescente bem alta do terceiro para o quarto trimestre, enquanto o IDC não. Ele continua crescendo, mas a um ritmo menor do que o anterior. Isso quer dizer que ao longo do seu projeto você teve um desenvolvimento de custos
que era muito bom, mas passou a não ser tão bom. E isso deve ser analisado pelo gerente. Agora eu vou explicar alguns softwares que ajudam a gente a fazer o controle de custo em um projeto. Então, basicamente, existem 3 tipos de softwares. Primeiro é planilha do Excel, que são softwares mais simples. Software de planejamento de recursos empresariais, que é um software voltado em gerenciamento de recursos em geral, que tem alguns módulos que é voltado para custo. Daí tem outro tipo que é software de gestão de custo, que é um software específico voltado para a gestão de custo. O planilha do Excel apresenta algumas vantagens. Primeiro, você pode baixar alguns modelos já existentes de graça. E também é fácil de utilizar. Quem já é familiarizado com o Excel não vai ter dificuldade com isso, não precisa aprender como usar um novo software. Então, é bom para quem quer fazer projeto mais simples, porque com Excel pode ter um grande risco de errar e confiabilidade não é tão alto. Daí agora, o segundo tipo, que é software de planejamento de recursos empresariais. Então, esse tipo de software é bom para empresa de pequeno e médio porte e para projetos simples ou médios. Porque esse tipo de software, o valor de compra não é muito caro, só que, ao mesmo tempo, ele tem maior confiabilidade com menos risco de erros. Que ele também e tem uma integralização com outros módulos em mesmo software. Assim, facilita o uso. Daí, agora eu vou falar um pouquinho sobre software de gestão de custo, que é software desenvolvido especificamente para controlar o custo. Ele consegue ele tem uma confiabilidade alta, só que você tem que aprender a mexer um software novo. Ele tem uma grande segurança da informação, muitos softwares que você pode salvar seus dados via nuvem, e ele consegue fazer análise de projeto com profundidade. E apresenta uma facilidade de controle de custo. Então, eu escolhi um software específico aqui, que pode ser visto no slide, que quando ele é integrado com o CAD. Daí, quando você desenha uma peça em CAD, daí esse software consegue importar. Daí, você especificando a material e a tecnologia de fabricação, ele consegue mapear em quais países existe essa tecnologia de fabricação e onde é mais barato. E também, lendo o desenho de CAD, ele consegue mapear qual peça é mais caro e é mais difícil de fabricar. Daí ele consegue identificar pela cores. Daí também ele tem planilha que facilita a visualização, de ver quanto por cento você conseguiu economizar e qual é o custo geral. Daí, segundo esse software, que tem algumas empresas que utilizaram o software, conseguiu diminuir o custo em novo produto de 5% até 7% e uma redução de 1% até 3% em produtos já existentes. Daí, no final, vai ter 2 entrevistas. Um com o Márcio, que é um engenheiro eletricista. Ele vai falar sobre pouco como que é a experiência na vida real, sobre gestão de custos. E mais uma parte da entrevista com o professor James. Ao iniciar um projeto, quais os cuidados que você tem que tomar em relação aos custos que o projeto vai ter ao fim?
Então, quando nós recebemos um novo projeto na empresa, a gente tem que avaliar vários elementos na determinação do custo, seja ele o custo da placa, seja ele o custo dos componentes. Algumas necessidades são realmente de prospecção de custo, ou seja, a gente vai ter que consultar fornecedores até determinar qual é a melhor solução de componentes a serem usados, certo? Essa prospecção visa a melhor otimização, seja ela com o lead time do componente. Não adianta eu pegar um componente super barato que vai demorar 5 meses para serem fabricados. Eu tenho que focar também que esse componente seja usado no mercado. Também não adianta eu comprar um componente super barato que você não tem boa qualidade. Ele é muito difícil de achar. Então, como aplicar a definição de um projeto ao custo? Então, baseado na definição do projeto, nós estabelecemos todos os recursos que o equipamento deve ter. E em cima disso, desenvolvemos a BOM do projeto. Tendo essa BOM, nós aplicamos uma prospecção junto aos fornecedores do custo de cada componente, assim como o seu tempo de fabricação. Baseado nisso, podemos definir quanto vai custar o projeto e modificá-lo caso algum componente seja muito caro. Como exemplo, nós tivemos a troca de um componente durante o desenvolvimento da nossa última linha de produtos, em que um regulador de tensão custaria 15 centavos mais barato que o outro. Pensando assim, bom, esses 15 centavos não é muito, mas aplicado a 10 mil, 15 mil produtos, essa diferença é crucial. Uma segunda etapa da definição diz assim, quanto que vai ser consumido do produto. Não adianta eu focar muito em custo num produto de baixa escala. Muitas vezes é preferível tentar aplicar aqueles componentes que já são usuais da fábrica do que prospectar novos. Então, você pode dar um exemplo de algum projeto? Então, ano passado nós startamos uma nova linha de produtos baseados numa tecnologia de biometria. Contudo, a gente teve que romper com o padrão atual da empresa em foco do custo e da qualidade do produto. Com isso, nós tivemos que prospectar desde resistor até displays novos para a empresa. Com isso, nós conseguimos uma redução em alguns produtos da ordem de 50% a 60%, trocando a tecnologia vigente.